Saudações, meus ouvintes e leitores, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos. Está no ar o 12º episódio do podcast do Coletivo Diversidade Literária. Eu sou o Luciano Máximo, me siga no Instagram, o @ é lucianomáximo_, e acompanhe a programação do coletivo no Coletivo Diversidade ES. Nesse episódio, conversei com a professora, escritora e ótima contadora de história, Verena Pereira Setúbal. Conheça um pouco do trabalho da autora com um bate-papo que começa agora. Oi Verena, tudo bem? Desde já eu te agradeço aí por ter tirado esse tempinho para estar conversando aqui no podcast do Diversidade Literária. E já para começar a nossa conversa, né? Eu queria já iniciar falando aí da sua principal obra até o momento, que é segundo eu observei seu trabalho, né? Que é o livro infanto-juvenil, O Diário de uma Capixabinha, né? Eu queria que você já começasse falando um pouquinho dessa obra, do que se trata aí exatamente, O Diário de uma Capixabinha. Fala para nós aí, bom dia. Olá Luciano, bom dia, é um grande prazer estar aqui com você, né, com esse bate-papo literário. Já quero agradecer também imensamente por fazer parte desse coletivo literário, Diversidades. E vamos conversar um pouquinho, né, sobre essa primeira obra, chamada Diário de uma Capixabinha. Então, o diário só foi possível, né, pela Lei de Incentivo de Vila Velha Aldir Blanc, e foi concretizado em meados da pandemia, em 2021. Esse diário é um diário de poesias, onde 12 poesias são escritas de forma poética, né? Trazendo a minha memória da minha infância, né? As memórias da minha infância, dos lugares, das pessoas, do cotidiano, significativos do Espírito Santo, né? Alguns lugares, textos que eu trago em forma de poesia. Então, temos poesia sobre o convento, né? O olhar dessa criança que sobe ao convento para ir junto com o pai, aos domingos, pagar uma promessa. Da menina que cresce na Barra do Jucu, visitando os avós nos finais de semana, e vai redescobrindo a cultura por meio do Congo, por meio dos lugares culturais da Barra do Jucu, que vai curtir o carnaval também, né? Essa menina que percebe, né, a forma de falar do capixaba e traz o mini dicionário capixabês, desse olhar sensível também sobre a cultura da pesca, porque mora numa comunidade pesqueira, comunidade tradicional pesqueira, a colônia de pescadores em Itapuã. Então é este universo que eu trago, né, que eu trago por meio da poesia, que tanto me inspirou, já que eu fui uma menina que cresceu escrevendo diário. Eu achei muito oportuno, né, trazer essa primeira publicação, trazer os versos em forma de poesia num diário, né? Achei assim muito natural, já que cresci, como já disse, escrevendo diário desde a minha infância, passou para a adolescência e minha mãe tem esses diários até hoje. A ilustração deste diário foi feita com algumas fotos minhas mesmo, né, que eu tirei do celular. Outras fotos eu ganhei de um amigo, um fotógrafo chamado Fernando Libardi, que tira muitas fotos, faz fotos belíssimas ali da orla de Itapuã. E a capa foi feita pelo Moacir Baldi, um amigo também, que ilustrou, né, e trouxe essa personagem capixabinha de uma forma muito singular. Que riqueza de trabalho, parabéns aí pelo Diário de uma Capixabinha, né? Me parece ser uma obra que toda criança, todo aluno, adolescente, até adulto, né, merece ter acesso, porque é de enriquecimento mesmo, né, para conhecer aí mais do nosso estado, o que é muito importante. E a partir desse livro você também idealizou o projeto de contação de história, né?
É um conceito, se eu não me engano, de cantar e brincar, que você nomeou aí, esse trabalho. Você podia falar um pouquinho disso aí também, que parece ser bem lúdico aí, bacana para a garotada. Isso mesmo, Luciano. Quando eu escrevi o Diário de uma Capixabinha, não tinha dimensão que essa nova empreitada poderia me levar também para o espaço, para o lugar de contadora de história. Mas, então fui me aventurar, né? Comecei a fazer algumas formações no Teatro Sesc, com uma escritora maravilhosa que temos aqui no Espírito Santo, Aline Meneguzzi, e aí fiz algumas formações. Fui também para a Escola Fafi de teatro, fiz uma formação também de teatro para professores. Isso tudo pensando na possibilidade de viabilizar a contação de história, né? Até porque todos nós somos contadores de histórias. E mais eu queria aprender técnicas, né, para fazer isso de uma forma muito lúdica para as crianças. O que me facilitou muito, já que eu também sou professora de educação infantil. Então, assim, já tinha prática de contação de história, mas não conhecia ainda as técnicas, né, propriamente ditas, e isso me ajudou muito. Começar a fazer as visitas literárias, até porque quando eu lancei, eu ia somente fazer essa visita, né, falar sobre o livro com as crianças, fazer roda de conversa. Não era uma contação de história. E aí, com essa busca, né, esse aperfeiçoamento, eu comecei a me oportunizar até essa troca com as crianças. E foi maravilhoso, né? Eu digo que foi uma abertura de janelas e portas para o diário, porque as pessoas querem o livro, mas também querem contar e conversar sobre o livro, e foi maravilhoso. A partir daí, eu criei o projeto de contação de história, chamado Capixabinha Canta o Seu Diário, né? Fiz uma adaptação musical, Poesias para Brincar e Cantar, onde eu construí, né? Consegui fazer uma composição, uma adaptação musical para algumas poesias, e estou tendo a alegria, né, de levar essas poesias cantadas para os lugares onde eu vou, para as feiras literárias, para as escolas, para as praças e tantos outros lugares que eu tenho oportunizado de levar a literatura em forma de canção. Isso para a criança tem sido, assim, muito legal. Essa mediação, né, literária tem sido muito bacana, sabe, Luciano? E eu tenho certeza que é só o começo, né? Porque, como é uma adaptação musical, a música pede movimento. Então, além de, né, contar a história, cantar a história, a gente brinca, a gente se movimenta, a gente dança. E é uma coisa, assim, muito natural que está surgindo aí para os leitores, né, aqueles que convidam o diário para estar nos lugares. Tem sido bem bacana, bem proveitoso. Eu imagino sim que deve estar sendo super bacana, porque como eu falei anteriormente, né, o conceito aí do seu livro, né, já nos mostra que é algo que é importante que as crianças acessem esse tipo de trabalho, né, de formação, né. E já vimos aí que você está trabalhando nas escolas e tudo mais, mas como você está vendo aí o retorno da criançada? Você acha que porque às vezes é difícil a gente conseguir acessar eles, né, chamar a atenção deles com literatura, né? Mas eu imagino que associado à contação de história e tudo mais deve ser algo mais fascinante para eles. Você consegue sentir o retorno deles? Você acha que realmente quando você conta a história, né, agrega mais ali a coisa lúdica? Você acha que de repente todas as escritoras de literatura infantil tinham que buscar esse caminho de contar, de ser contadora de história também? O que você acha sobre isso? E eu ainda acrescento outra pergunta, né? Qual é o segredo? Como é ser uma boa contadora de história? Existe dica alguma
algum segredo, algum toque que você pode dar para as outras escritoras de educação infantil? Ou realmente deve buscar formações, né, cursos, essas coisas? Olha, Luciano, eu de verdade consigo ver, sim. Eu acho que é uma coisa que me impulsiona, inclusive. Cada vez que eu vou numa escola e eu faço como contrapartida, né, a venda, eu dou a contação de história, né, para a escola ou para a entidade que eu estou indo, e em contrapartida, aquela escola, aquela instituição adquire uma quantidade mínima de compra do livro. Então, assim, ao mesmo tempo que a criança, que o leitor vai ter acesso ao livro, ela vai também ter acesso à autora. Isso é fascinante, sim, para a criança. Eu não me lembro da minha infância de ter tido acesso a nenhum escritor assim tão facilmente. E isso já me deixava tão curiosa, querer saber quem é aquele cara, aquela mulher, aquela escritora que estava ali no final, né, da página, que a gente tem ali o acesso à biografia do escritor. Eu sempre sonhei, né, e conhecer algum escritor de perto, assim, tudo. E isso facilita, sim, Luciano. Acredito que a contação de história nos aproxima muito, né, mas nem todo escritor é contador de história, né. Eu não posso afirmar isso para você. Alguns amigos escritores não têm esse fascínio pela contação de história, mas eu reafirmo o que eu falei anteriormente. Todos nós somos contadores de história. Então, acho que a pessoa, se ela quiser, ela se abre, né, essa possibilidade. E acredito que, sim, aproxima muito ao público leitor. Olha, Luciano, se eu posso dizer que existe algum segredo, o segredo é a gente sempre buscar conhecimento, né? Mas, assim, de antemão, uma super dica é a gente conhecer, de fato, a história que a gente vai contar, né? Porque a narrativa fica mais fácil se aquilo ali estiver gravado na nossa mente de alguma forma. Não precisa ditar todas as palavras, todas as pontuações. Mas, assim, se eu estudar aquela história, se eu tirar um tempo para estudar, eu vou gravar aquela história, eu vou recontar aquela história, né? E toda vez que eu contar, eu vou contar de uma forma diferente, certamente, né? E outra coisa, a importância de eu saber técnicas, eu vou poder, né, construir junto com aqueles personagens qual é o movimento que eu vou fazer para contar uma história. Que timbre de voz que eu vou usar? Eu vou falar alto, eu vou falar de uma forma, eu vou falar assim, eu vou encontrar uma forma para aquele personagem ter fala. Qual pontuação que eu vou usar na minha fala? Silêncio, uma respiração mais ofegante, uma voz fininha, uma voz mais grave, uma voz, né? Então, assim, vai depender eu conhecendo a história, eu vou saber onde pausar, onde eu falar mais alto, onde eu falar fininho, onde eu falar alto, grave. E isso também vai formando ali aquela história, vai formando aquele cenário, né, de contação de história. Outra coisa, cenário, lugar de contar a história tem que ser um lugar convidativo, né? Um lugar prazeroso, um lugar silencioso, um lugar que a criança se sinta convidada a estar ali. E aí eu posso trazer um tapete, posso trazer alguma coisa, né, que remeta ao personagem, à história, um lugar aconchegante que não tenha tanta informação para a criança se prender àquela história. E no fim da contação, claro, a gente se apresentar, né? Dizer nosso nome de forma carinhosa, né? Se apresentar nosso trabalho e apresentar também o título daquela obra, né? Uma das coisas que eu achei mais legais, uma coisa simples, né? Quando eu fiz as formações de contação de história, é já começar a história também com um portal, né? E eu uso sempre ou um instrumento musical ou eu criei uma paródia para fazer a contação da história, né, do Diário de uma Capixabinha, uma paródia que eu inicio e termino como se eu abrisse e fechasse o portal para aquela história.
Então, Luciano, como amante da literatura e desde que eu lancei o Diário de uma Capixabinha, eu queria muito dar essa visibilidade para o livro, né? Do livro sair aqui do Espírito Santo e alcançar outros espaços maiores, com o desejo que outras crianças, mais leitores, tivessem a oportunidade de conhecer esta primeira obra. Então, há algum tempo eu já venho namorando a possibilidade de estar na Bienal, né? E agora, né, quando eu soube da inscrição, eu fiquei meio assim, né? E aí, pelo Instagram, eu conheci uma agência literária chamada Literarte, né? Uma associação de escritores e artistas nacionais e internacionais. E aí, conversando, né, com a agenciadora, a Isabelle, e eu vi a possibilidade na verdade era para ir para Paraty inicialmente. Aí fiz, né, minha inscrição para ir para Paraty, e ela também me convidou: Verena, você não quer ir para a Bienal? Aproveita e vem para a Bienal, envia o seu livro para a Bienal, que a gente expõe e tudo, você concorre ao livro, né, ao livro de destaque da Bienal e tudo. Aí eu falei assim, gente, já que eu vou enviar o livro, acho que eu vou, porque vai ser uma experiência maravilhosa. E realmente foi. Inicialmente foi uma experiência bem assim, desafiadora, porque eu cheguei em São Paulo, né? A feira começou dia 6, eu cheguei no dia 7, feriado. E aí a cidade estava toda movimentada, cheia de atrações, né? Pelo feriado, 7 de setembro. E a Bienal também, né? Acho que estava a cidade inteira. A sensação que eu tive era que a cidade inteira estava na Bienal. Então, assim, muita gente, Luciano, muita gente. E eu vi que realmente, né, os paulistas, eles e as pessoas que estavam lá, que eu tenho certeza que eram pessoas do Brasil inteiro, né, assim como eu que estava lá representando o Espírito Santo, elas querem conhecer literatura, querem comprar, querem adquirir livros, sim, querem adquirir cultura, sim, gente. Assim, foi uma experiência maravilhosa, que encheu meu coração de esperança, de fé, porque também os livros lá têm um preço mais acessível, e ali você encontra com os escritores, né, com espaços maravilhosos, com discussões maravilhosas, apresentações maravilhosas, toda uma programação. Então, para mim, de fato, foi uma experiência que veio para agregar mesmo, né, e para dar visibilidade à literatura produzida aqui no Espírito Santo. Quero levar toda a oportunidade que eu tiver, quero representar, sim, a literatura infanto-juvenil de uma forma que, com certeza, vai levar para cima, né, o que a gente escreve e a potência mesmo da literatura. Que bacana. Um lugar onde a pessoa paga ingresso para entrar, né? Geralmente são pessoas que estão ali para ver os autores, para verem as obras, comprarem. Então é um lugar mágico, assim, pra gente que gosta de literatura e que escreve também, né? É um lugar, assim, surreal. Deve ter sido uma experiência bacana. Eu soube que você recebeu o prêmio Livro de Destaque, né? Como é ganhar um prêmio desse aí na Bienal de São Paulo? Fala um pouquinho pra gente aí. Bem, Luciano, o prêmio Destaque do Livro na Bienal foi um prêmio concedido, né, pela Literarte, essa agência literária da qual agora eu faço parte, e foi assim um prêmio muito bacana, né, porque, como eu já disse, dá uma visibilidade e as pessoas passam a olhar com mais carinho, né, para a obra. Por receber esse prêmio, as pessoas passam a acreditar, né, que nós brasileiros temos esse mau hábito, né, a gente, às vezes, por falta de conhecer, né, uma coisa, a gente pré-julga. Então, quando você ganha um prêmio na Bienal ainda, isso te dá mesmo essa visibilidade, né, as pessoas agora também vão ficar curiosas, que as pessoas que ainda não conhecem a obra vão ter o interesse, a curiosidade de conhecer. Poxa,
Esse livro ganhou um prêmio na Bienal. Então, assim, eu acho que essa é a importância, né, do livro, e com certeza vai abrir portas para os meus próximos lançamentos, de ter essa crítica, né, de saber que a literatura produzida aqui, né, foi uma literatura que já ganhou um prêmio, que só foi possível por edital também, né, e é isso, Luciano. Quero aproveitar, né, que a gente está falando sobre Bienal e falar dessa oportunidade maravilhosa. Quero também já dizer para vocês que o Diário de uma Capixabinha também estará em Paraty, que é essa feira maravilhosa de livros no Rio de Janeiro, e vai ser uma oportunidade também de estar presente, se Deus quiser, e com outros autores, né? Vou pela Literarte, mas também vou ter um dia, um horário marcado, né? No sábado, como escritora independente. Então vou aproveitar ao máximo essa oportunidade de mais uma vez levar a literatura infantil para Paraty, que também não conheço, então vai ser minha primeira vez em Paraty. Então, Luciano, já que a gente está falando sobre livro e festa do livro, quero aproveitar para passar 2 agendas já certas de outubro, que é um mês muito especial, um mês no meio das crianças, mês também que a gente celebra também festa literária. Falar com vocês que a festa literária Flip, né, de Paraty, que vai do dia 9 até o dia 13. Então o Diário de uma Capixabinha estará no sábado, lá numa mesa, né, numa mesa para escritores independentes, e também estarei pela Literarte, né, certamente no final de semana também. E no final de outubro, dia 29, também estarei fazendo uma apresentação, né, com as aventuras da Tatá, na verdade, que é uma das poesias que eu apresento, só que agora eu vou apresentar com uma saia literária, né, que vai ser nosso cenário de contação de história, trazendo, né, a Capixabinha trazendo as aventuras da Tatá de forma cantada, né, com a saia literária, lá em Itaguaçu. Gente, é um edital que eu passei no mês passado no Cultura por Toda Parte, e essa apresentação vai ser a partir das 14 horas em Itaguaçu. Corrigindo, Luciano, não é dia 29, é 27. 27 estaremos em Itaguaçu às 2 horas. Aí eu terei mais informações sobre o local, né, daqui a uns dias, se Deus quiser. Só acompanhar nas minhas redes sociais o Diário de uma Capixabinha. E eu aproveito e já quero pedir para você, se ainda você não segue o Diário de uma Capixabinha, @o Diário de uma Capixabinha no Instagram. Então é uma oportunidade que eu tenho para te convidar para você seguir, compartilhar, comentar e ajudar a divulgar a literatura capixaba. Uma literatura produzida com muito carinho, para a gente conversar, a gente interagir, você vê as novidades, você vê a agenda do Diário de uma Capixabinha. Então vai lá, se você ainda não segue o Diário de uma Capixabinha, procura lá no Instagram, o Diário de uma Capixabinha, segue, compartilha, comenta, que você vai ajudar muito a divulgar a nossa literatura. E para encerrar, Luciano, queria dar para vocês uma notícia maravilhosa, que eu falo que é a notícia do ano, né? No final do ano passado, a CEDU fez um edital, né, de aquisição de obras literárias capixabas, e graças a Deus o Diário ficou muito bem colocado, ficou entre os primeiros lugares, né, para compra para acervo, para as bibliotecas e para as crianças. E aí, um dia desses, a minha editora, né, no Jordem, a Neuza me ligou falando que o Diário, por ter ficado muito bem colocado, junto com os outros 3 primeiros lugares,
nós somos selecionados, escolhidos, né, para fazer parte do projeto do governo chamado PAEBS, que é um projeto de incentivo à leitura e escrita no ensino fundamental. Então, para 2025, os livros, as crianças, né, receberão o Diário de uma Capixabinha, mais essas 3 outras obras, né, eles terão esses livros, eles vão ganhar junto com os livros didáticos também esses livros literários, junto com eles vão ganhar um caderno de atividades. Então, assim, eu estou muito feliz pela oportunidade de ser lida pelas crianças do governo do Estado do Espírito Santo, e eu tenho certeza que isso vai abrir muitas outras portas, tá, Luciano? E uma coisa, assim, que eu estava querendo muito fazer, estava juntando dinheiro com a venda dos livros, que era fazer a acessibilidade para o livro, né? E aí foi um pedido da própria CEDU da gente fazer um audiobook, né? E inserir no livro. Então agora, no segundo semestre, nós vamos para estúdio fazer a gravação, né, da narração dessas poesias, né? E dos outros livros também. Cada um vai ter direito de fazer o seu. E a gente vai inserir no livro. Então, melhor do que isso, eu acho que para este ano foi o maior presente que eu pude receber, né? Então, daqui a pouco vocês vão acompanhar nas redes sociais como foi essa gravação, o livro pronto já com essa inserção, né, desse QR Code, né, fazendo com que o livro fique mais acessível ainda com o audiobook. E claro que eu vou gravar também as músicas da Capixabinha, né, as adaptações musicais, com certeza. Maravilha, parabéns aí por todo o sucesso aí. Se as oportunidades estão surgindo é porque você está fazendo um bom trabalho, né? Sobretudo com o Diário de uma Capixabinha aí. Parabéns. E eu sei também que você já participou de concurso de poesia, né? Tudo mais. O seu próprio projeto, né, prevê as poesias que você faz para as crianças. Você pode estar aí declamando ou cantando uma poesia aí para os ouvintes? Pode ser? Luciano, eu que agradeço a oportunidade, né, dessa entrevista, dessa conversa. E é claro que a gente pode declamar, a gente pode cantar. Vamos lá? Eu vou contar uma história engraçadinha da Capixabinha. Uma menina muito esperta que nasceu aqui em Vitória e no seu diário escreveu poesias muito belas, brincadeiras pelo parque, 1000 conchinhas a catar. Quem viu a Capixabinha, quem viu? No convento ela subiu. E agora o que essa menina vai fazer? Vai contar poesia pra você. Durante muito tempo, bem cedinho aos domingos, pegávamos o primeiro ônibus para chegarmos no convento. Como nasci depressa, 7 meses a completar, meu pai fez uma promessa. A ele só restava rezar. A mãe das alegrias pediu a intercessão. Desde novo já sabia o valor da oração. Subimos em agradecimento. Não foi fé, foi merecimento. Durante o caminho, minhas perninhas já cansadas pediam um colinho ou a cacunda do papai. Subi admirada. Quanto verde, quanta mata. Tanta paz num só lugar. E esse é um trecho da poesia Lá em Cima do Convento. Um beijo para vocês, gente. Até a próxima, a gente se encontra por aí. Fiquem com Deus. Você pode acompanhar o trabalho da Verena seguindo-a em seu Instagram, @o Diário de uma Capixabinha. Acompanhe também as publicações da revista digital Literatura ao Máximo. Você pode seguir no Instagram da revista no @Literatura ao Máximo. Você pode também pedir seu exemplar digital mandando um direct ou mensagem no WhatsApp.
Por hoje é só, leitores. Compartilhem esse podcast